Olá pessoal, boa tarde a todos, tudo bem? A gente já terminou o assunto sobre as congruências, né? E agora a gente vai estar adentrando no capítulo sobre os quadriláteros, né? Porque daqui a pouco o nosso objetivo é chegar no grande teorema de Tales, né? Tales, igual eu estava comentando com vocês, foi o primeiro filósofo da nossa era moderna, né? Que viveu aproximadamente uns 600 anos antes de Jesus Cristo. E ele tinha uma filosofia a respeito da água, né? E também ele introduziu os estudos sobre a geometria, né? E ele tem um teorema, ele não acreditava, não que ele não acreditava, né? Ele ainda desconhecia a teoria sobre os números irracionais, mas ele tinha alguns trabalhos que foram muito importantes, né, para poder iniciar os estudos acerca da geometria, né? Então a gente vai falar um pouco dos quadriláteros. Eu estou utilizando o livro, tá, que a gente está adotando, ok? E para a gente poder definir os principais elementos, né? Então o quadrilátero ele é formado, né, a partir do momento que eu tenho 4 pontos, né, e 3 deles nunca vão ser colineares, né? Então, de acordo com a definição que nós temos, quadrilátero vai ser uma figura plana formada por 4 pontos, né, sendo que todos distintos, sendo que 3 deles nunca vão ser colineares, beleza? Então, no exemplo dessa figura, a gente tem um quadrilátero convexo, né? E no caso dessa figura, a gente tem um quadrilátero côncavo, porque nem 2 pontos que a gente pega, todo o segmento vai estar no interior é, da nossa figura, ok? Então eu tenho um quadrilátero convexo e eu tenho aqui um quadrilátero côncavo, beleza? Aqui nós temos alguns quadriláteros que o texto chama de notáveis, né? Que são os principais quadriláteros que vão ser utilizados, né, daqui a pouco para a gente poder utilizar na teoria de Tales, ok? Então o primeiro quadrilátero que a gente consegue perceber é um trapézio. O que define um trapézio? Um trapézio ele possui 2 lados paralelos, tá vendo? E os outros 2 não necessariamente são, tá? Pode até ser que eles sejam, mas não necessariamente eles vão ser, beleza? Então, essa figura aqui, ela é um trapézio, em que o lado CD ele é paralelo ao lado AB, tá? E o livro traz as definições, depois vocês vão ler com mais calma, né? A respeito do trapézio isósceles, né? Que ele possui 2 lados com a mesma medida, aqueles lados não paralelos, eles têm medidas congruentes, né? Trapézio escaleno, que as medidas são distintas. Um trapézio escaleno também é que um trapézio retângulo que ele possui 2 ângulos internos com medida de 90 graus, ok? O próximo quadrilátero notável que a gente vai estar apresentando é o paralelogramo, né? Uma característica fundamental dos paralelogramos é que o par de lados opostos deles são paralelos, tá? Então, ó, o AB ele é paralelo ao CD e o AD ele é paralelo ao BC, tá? Essas duas coisas precisam de acontecer. Daqui a pouco a gente vai fazer um estudo mais em cima desses paralelogramas, ok? Nós temos o retângulo, que ele também é muito conhecido, né? Um quadrilátero ele vai ser um retângulo se ele possui os 4 ângulos internos de medida 90 graus, tá? 4 ângulos retos, beleza? Um losango, ele é um quadrilátero que possui os 4 lados de medidas congruentes, tá? De medidas iguais. E o quadrado, ele é tanto um retângulo quanto um losango, ok? Ele é a interseção desses 2 quadriláteros ao mesmo tempo. Então, o quadrilátero ele tem os 4 ângulos de 90 e ele tem os 4 lados de mesma medida, tudo bem? E depois o livro começa a trazer algumas propriedades interessantes para nós, né? Então, a primeira propriedade que nós temos dos trapézios, né? Lembrando que os trapézios possuem um par de lados paralelos, é que a adição entre esses 2 ângulos é 180 e a adição entre esses dois também é 180. Eu vou tirar uma foto aqui para você perceber, tá? De uma maneira simples como esse resultado ele pode ser observado aqui no nosso quadro, tá? Eu vou ampliar um pouco a minha figura, tá? Então, a teoria de Euclides, galera, lembra que ela é fundamental a respeito da teoria sobre as paralelas, né? Então, de acordo com a teoria euclidiana, as paralelas são únicas, né? Então, existe uma única paralela a uma reta dada passando por um ponto fora dela, né? E o que caracteriza
a geometria chamada de Euclides, né? A questão a respeito dessas paralelas. Se esse ângulo aqui for vermelho, esse ângulo aqui também vai ser, são chamados de ângulos correspondentes, né? Então, isso é o que justifica o fato desse ângulo mais esse, né, ser 180 graus. De forma análoga, a gente pode pensar para o lado de cá, né? Se eu dou uma esticada nesse segmento BC, se esse ângulo for o 2, esse ângulo aqui ele também vai ser o 2, né? Certo? Então, por isso, da mesma forma que a adição entre esse e esse, vai ser um ângulo também de 180, tá? Essa é a propriedade dos trapézios. E depois o exercício também faz a recíproca, tá? Se esses ângulos somados forem 180, a gente consegue demonstrar que essa figura obrigatoriamente, né, ela é um trapézio. A gente consegue mostrar que esse camarada ele vai ser paralelo a esse daqui, né? Mostrando o ângulo de fora, se esse ângulo tem a mesma medida desse, né, então essas retas são paralelas, tá? De forma análoga isso vai acontecer, tá? Uma outra propriedade que é fundamental dos trapézios, né, é a propriedade do trapézio isósceles, né? Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é demonstrar, né, que num trapézio isósceles os ângulos da base têm medidas congruentes, tá? Eu acredito que eu não fiz num momento anterior, né? Teve um momento que a gente estava trabalhando a respeito das paralelas. Eu posso provar essa proposição agora para vocês, porque ela vai ser utilizada na demonstração desse próximo teorema, tá? Então, eu vou pegar aqui duas retas paralelas, tá? O meu objetivo é o seguinte: eu quero mostrar que as paralelas, elas possuem mesma distância. Então, eu vou supor, né, traçando um ângulo de 90 graus, né, tomado por um ponto A, aqui também vai ser chamado de A', né? Então, essa distância, ela vai ser uma distância D. Aí eu vou tomar um outro ponto aqui mais para frente, um ponto B, que ele também vai ter essa mesma característica, tá? Eu também vou traçar um segmento de 90 graus, um segmento que faz 90 graus com aquele nosso original, tá? Eu vou chamar esse camarada de D'. O meu objetivo é mostrar que D e D' eles vão ter a mesma medida, tá bom? Galera, isso é bem simples de ser revelado, tá? Por que que isso é bem simples da gente poder revelar? Imagina que eu vou fazer o seguinte: essas duas retas, né, a gente sabe que elas são paralelas, né? Então eu posso traçar aqui as duas diagonais, ó, né? Essa diagonal aqui eu acho que já é suficiente para a gente poder mostrar esse resultado, tá? Queridos, sendo esses dois ângulos aqui de 90, a gente tem que o segmento A', ele também vai ser paralelo ao segmento BB', tá? Eu vou chamar esse ponto de B', porque eles possuem esses dois ângulos com a mesma medida. E se eles se cortassem, ia formar um triângulo e que ia contrariar o teorema do ângulo externo, visto que o ângulo externo tem a mesma medida do interno, né? Então a gente já viu que esses camaradas também têm que ser paralelos. Então olha só, esse ângulo, se for o vermelhinho, tem que ter a mesma medida desse, né? Certo? Por quê? Porque a reta que passa por A e a linha tem que ser paralela à reta que passa pelo B e B'. E analogamente para esse ângulo branco, né? Se aqui for um ângulo branco, esse ângulo aqui também vai ser, tá? Porque essas duas retas, por construção, elas são paralelas. Agora, queridos, observa o triângulo de cima e o triângulo de baixo, né? Eles vão ser congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo, né? Observa que a abelhinha ele é comum tanto ao primeiro quanto ao segundo, né? E em ambos triângulos, eles possuem um ângulo vermelho e um ângulo branquinho. Por isso que eles vão ser congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo, tá? Então, por isso eu posso afirmar que o oposto ao branco nesse, que é o D, né? Então, tem que aquela medida D, ela é a mesma medida do D', tá? Então, com certeza, isso é uma propriedade muito importante a respeito das paralelas, né? Então, um ponto qualquer de uma paralela, ele sempre tem a mesma distância até a outra reta, tá? Essa distância é considerada a mesma para todo ponto da reta,
tá? E agora a gente consegue demonstrar essa propriedade a respeito dos triângulos isósceles, dos trapézios isósceles. Eu vou tirar uma fotinha dele, né? Por que os ângulos da base de um trapézio isósceles, os ângulos da base, por que eles são congruentes? Então eu vou tirar uma foto, vou limpar meu quadro, eu já revelo para vocês. Então, queridos, aqui nós temos um trapézio isósceles, né? Então eu tenho que a medida do lado AD é a mesma medida do lado BC, tá joia? E o que nós vimos agora? Nós acabamos de ver um resultado muito importante, né? Que aqui nós temos medida D e essa medida aqui também é a mesma, né? Visto que a gente traçou dois ângulos de 90. Observa esses dois triângulos aqui, né? Eles são dois triângulos que possuem um cateto e a hipotenusa em comum, né? Então tem um vídeo, o vídeo anterior que eu produzi para vocês, ele apresenta esse caso de congruência, né? Que a gente tem um triângulo retângulo em que o cateto ele tem a mesma medida do outro e a hipotenusa também tem a mesma medida do outro, perfeito? Então esses dois triângulos retângulos, eles possuem mesmo cateto e mesma hipotenusa, por isso que eles vão ser congruentes, tá? E isso já justifica a nossa necessidade. Se esse ângulo for alfa, esse ângulo aqui ele também vai ser, tá? Então essa é a demonstração do teorema envolvendo o trapézio isósceles, tá? E uma outra propriedade é a seguinte: no trapézio isósceles as diagonais vão ser congruentes, tá? Por que as diagonais vão ser congruentes? Uma coisa que é interessante, né, é o seguinte: para a gente conseguir demonstrar essa propriedade, a gente vai utilizar também, olha só, gente, sempre nós estamos carregando coisas, né, a respeito das congruências, né? Isso é muito importante da gente poder observar, tá? Então, sendo um trapézio isósceles, o que eu tenho? Os ângulos da base, a gente já sabe que eles são o mesmo, né? Os ângulos da base, eles têm medidas congruentes. Então, eu tenho, ó, observa aqui na demonstração, o AD, ele tem a mesma medida do BC, ok? Certo? Isso nós temos. O ângulo D, ele tem a mesma medida do ângulo C. Então, a gente vai ter que o triângulo ACD, ele vai ser congruente ao triângulo BCD, né? Pelo caso, o lado, que é um tracinho, o ângulo, que é o alfa, e o outro lado, que é o CD. Observe que o triângulo BCD está dentro desses três aspectos. Olha lá. Ele também tem o lado BC, que é um pauzinho, ele tem aquele ângulo alfa e ele também possui o lado CD. Tá? Então eles vão ser congruentes. Sendo eles congruentes, o lado oposto ao alfa, que é uma diagonal BD, tem que ter a mesma medida do lado oposto ao alfa, que é a própria diagonal AC, tá? Isso é uma propriedade dos trapézios isósceles, ok? As próximas propriedades que nós vamos evidenciar são as propriedades a respeito dos paralelogramos, né? Então, lembrando que o paralelogramo ele já foi definido como sendo um quadrilátero que possui o par de lados opostos paralelos, né? Então, primeiramente, o que a gente vai demonstrar? Nós vamos demonstrar que os ângulos opostos eles possuem medidas congruentes, tá? Então, como que a gente vai fazer essa demonstração? Quando eu tenho aqui um paralelogramo, eu vou limpar o meu quadro para poder revelar isso para vocês. Por que os ângulos opostos eles terão a mesma medida, tá? Por que esse ângulo e esse vai ter a mesma medida e a mesma coisa daqui para cá, tá? Galera, eu vou pegar aqui as retas que suportam esses lados, tá? Tanto o lado CD, vou fazer a mesma coisa com o de baixo. E eu vou fazer a mesma coisa com as laterais, tá? Aqui no D, desculpa, no DA, vou fazer aqui e eu vou fazer no outro também, tá joia? Ah lá, esse ângulo aqui, vamos chamar ele de vermelhinho, né? Se esse ângulo é vermelhinho, esse daqui também é, oposto pelo vértice. Sendo as retas paralelas, esse ângulo aqui também tem que ser vermelhinho. Obrigatoriamente esse aqui também tem que ser. E
finalmente, esse ângulo aqui sendo vermelhinho também, porque são ângulos correspondentes. E esse daqui, tá vendo? Então, fazendo essa marcação, olha só. Se você chama esse ângulo aqui de alfa, obrigatoriamente esse aqui também vai ser. Ok? E a mesma coisa vai acontecer com o outro. Se eu chamo ele de bigodinho, né? Se esse aqui for um bigodinho, esse aqui também é. Esse aqui também é. Esse aqui também é. Esse aqui também é. E esse aqui também é. Percebe? Tá? Então, obrigatoriamente, esse ângulo, os ângulos opostos aqui desse paralelograma, lá, eles vão ter a mesma medida. Se esse aqui for θ, esse aqui também vai ser, tá? E o livro também, gente, ele faz a demonstração recíproca disso, tá? Se os ângulos opostos têm a mesma medida, a gente consegue demonstrar que ele também vem a ser um paralelogramo, tá? Ele faz a demonstração da recíproca aqui também. O pensamento é bem parecido, tá joia? Uma outra propriedade que nós vamos demonstrar agora, tá, é que os lados opostos de todo paralelogramo também são congruentes. Então eu vou iniciar um novo quadrinho aqui e a gente quer demonstrar um resultado bem interessante deles, tá? Que nós queremos demonstrar que os lados opostos de todo paralelogramo tem a mesma medida. Aí eu vou traçar uma das diagonais. Eu acho que traçando uma das diagonais já vai ser suficiente para a gente poder enxergar esse teorema, tá? Olha, traçando uma das diagonais, o que eu tenho? Se eu chamo esse ângulo de vermelho, esse ângulo aqui também é. Se eu chamo esse ângulo de branco, são ângulos alternos internos. Se eu chamo esse ângulo de branco, esse daqui também é. Por quê? Pelo mesmo motivo, são ângulos alternos internos. Aí eu olho para o triângulo de cima e eu olho para o triângulo de baixo, que eles vão ser congruentes, né? Qual que é o caso de congruência entre eles, né? Eles têm um ângulo branco, um lado em comum, que é o BD, que é a própria diagonal, tá? E um outro ângulo, que é o vermelhinho. Então, é o ângulo, lado e ângulo. Então, por isso que o oposto ao vermelho aqui tem a mesma medida do oposto ao vermelho lá, tá? E o oposto ao branco aqui tem a mesma medida do oposto ao branco lá no outro, tá? Então, esse tem a mesma medida desse e esse tem a mesma medida desse. Por isso é que ele é um paralelogramo. Ó, por isso que os lados opostos vão ter a mesma medida. E o livro também, ele faz a demonstração recíproca. Imagina se eu tivesse agora o contrário, né? Imagina que ele falasse que esse tem a mesma medida desse e esse tem a mesma medida desse. Por que vai se tratar de um paralelogramo, tá? A demonstração ela é feita de forma análoga, tá? Porém, a gente vai utilizar uma outra congruência para poder mostrar o paralelismo, tá? Então, quando eu traço a diagonal, o que vai acontecer? Se esse né? Esse lado BD ele é comum tanto ao triângulo de cima quanto ao triângulo de baixo. Observe que eu tenho aqui um par de triângulos que eles possuem em comum lado, 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 entende? Isso aqui é um caso de congruência, né? Lembrando que são três: lado, ângulo, lado, que é a axiomática. Depois eu tenho ângulo, lado e ângulo, né? Aí a gente depois tem um teorema do triângulo isósceles para a gente poder revelar que a proposta lado, lado, lado também é um caso de congruência. Então, esses dois triângulos eles vão ser congruentes pelo caso lado, 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 tá? Então, esse ângulo que é oposto a um tracinho, se eu chamo ele de vermelho, ele também tem a mesma medida no outro, que é o vermelhinho. Ou seja, CD é paralelo a AB. Por quê? Os ângulos internos têm a mesma medida, os alternos internos. E a mesma coisa para esse. Esse ângulo, que é o branquinho, ele é oposto ao 2 pauzinho. E aqui também, ó, né? Oposto ao 2 pauzinho. Então, a reta A que passa por A e D tem que ser paralela também à reta que passa por B e C. Pelo mesmo motivo. Os ângulos alternos internos têm a mesma medida. Tá joia? Olha, gente, o brilhantismo das congruências, né? As congruências elas são extremamente importantes dentro desse contexto, né? Para a gente conseguir demonstrar todas as propriedades, tá joia? Aí eu vou fazer o seguinte para vocês.
Eu vou agora, por via de um trabalho, eu vou pedir que vocês me mostrem mais algumas, tá? Elas estão até aqui escritas direitinho, mas para vocês terem o que fazer durante essa semana, eu vou propor um trabalho em cima de algumas demonstrações envolvendo as mesmas características que eu produzi nesse vídeo, tá? Então eu vou mandar para vocês mais uma atividade no SIGA, certo? E nessa atividade vocês vão se espelhar nessas demonstrações que eu fiz no vídeo de hoje, tá? Vai estar envolvendo isso, para que na semana que vem a gente estude o nosso chamado teorema da base média, que é muito importante dentro da teoria do teorema de Tales, tá joia? Então depois eu mando o material para vocês lá no sistema. Um abraço e até mais.